Olá, muito bem-vindo aqui ao YouTube, nosso canal, para que a gente possa fortalecer a riqueza familiar, estruturando melhor o relacionamento, o processo de educação dos filhos e as finanças pessoais. Eu tenho falado pouco sobre finanças, tenho falado mais sobre relacionamento e sobre educação dos filhos. Eu estava mexendo ali outro dia nos guardados meus, e tinha um papelzinho com alguns princípios que eu vou compartilhar contigo agora sobre finanças, Eu tive algumas experiências nessa área. Deixa eu só abordar os assuntos aqui para você ter uma noção do que a gente vai conversar hoje, Então, primeiro, dízimo pessoal, que tem nada a ver com dízimo de igreja, tá? É um princípio pregado por muitos especialistas na área financeira e que é uma coisa muito importante dentro do processo de construção da prosperidade. Aprimoramento pessoal, administração sábia e ganho de margem, tá bom? Esses são os 4 tópicos que eu vou mencionar. Esse documento aqui, na verdade, eu fui coordenador dos mentores, um coordenador regional dos mentores, lá da minha religião, da igreja, num projeto que nós tínhamos de ajudar os jovens, eu coordenava os mentores que iriam atender esses jovens, ajudando-os a alcançar níveis mais altos na questão pessoal, profissional e econômica, financeira. E aí nós, quando estávamos planejando com a liderança, nós definimos o que nós chamamos de 4 princípios norteadores, que são esses que eu mencionei para você aqui. E como eu falei, eu tenho falado pouco sobre finanças. Se eu só contar um pouquinho a minha história nessa área para você saber que não é só, eu quero só falar mais um assunto que não tenho talvez competência para falar, Mas eu estudo isso há muito tempo, porque sempre foi um desejo meu prosperar, financeira e economicamente. Não sei, inclusive, se você distingue isso aí, o que é finança e o que é economia, Quando você fala de finança, está falando de dinheiro. Quando você fala de economia, está falando de patrimônio, tá? São coisas diferentes. Bem diferentes na visão de uma questão realmente próspera, Mas eu sempre estudei isso, então é uma coisa que sempre buscava. E eu sei que essa questão, existe uma questão mais externa, que eu vou também abordar aqui no canal e tudo, mas as questões mais relevantes realmente para que isso aconteça, pelo menos a princípio, ou para aquelas pessoas que estudam finanças e não conseguem prosperar, são internas. Tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com ideias às vezes equivocadas que a gente formou ao longo da vida, padrões aí de pensamento. E às vezes isso precisa chegar até num processo analítico, Você precisa de um terapeuta, um psicanalista para sondar o seu inconsciente e saber onde é que estão essas travas que não te permitem alcançar níveis mais altos, Então, tanto na questão de técnica externa, de metodologia para se alcançar um sucesso maior, mas também nas questões emocionais, afetivas e de crenças, valores, de travas, o que na PNL a gente chama de crenças transparentes, crenças limitadoras, que são transparentes normalmente, porque você não consegue enxergar aqueles limites internos que você tem. E nessa caminhada aí eu fui coordenador uma época aqui numa corretora de valores, na verdade a única corretora de valores que tem aqui em Vitória. Existem filiais de outras corretoras, de fora, de São Paulo, do Rio, mas essa é uma corretora local do grupo da Adalto, e eu estive lá conversando com o Alessandro da Adalto, e acho que eu fui vender alguma coisa, um curso lá para ele, alguma coisa assim, que era a minha intenção, e ele me contratou, para ser o coordenador desse braço da Uniletra, da corretora de valores dele, que é o braço educacional. Então, eu coordenava os especialistas, em finanças, tanto na questão de investimento. A gente tinha um chamado Café com Bolsa lá, que tinha acho que era Marlon, o nome do economista que fazia uma palestra, Coordenei também, vendi curso para banco, de capacitação, dos gerentes de banco, eles têm que ter uns cursos de capacitação. A gente tinha profissional lá que dava esse curso de capacitação para bancários, na área de gestão. Eu não lembro mais como é que é a sigla do negócio, mas tem níveis lá que para ser um gerente de uma agência tem que ter um certo curso, então a gente dava esses cursos lá, eu coordenava isso também, e também o pessoal que dava curso, que a gente inclusive ia nas empresas ou escolas, eu também uma época comecei a fazer, que era de finanças pessoais, que é mais o que eu abordo aqui, essa questão da gestão pessoal das finanças, que era uma forma da Uniletra chegar numa empresa, ajudar os colaboradores, de certa maneira fazer uma harmonia ali, uma parceria com a empresa. Inclusive, na minha história, eu trabalhei também numa loja de empréstimos
Então foi bem interessante isso para mim, né? Para mim, a loja de empréstimo, apesar que é uma coisa que muitas vezes é uma coisa necessária e que ajuda as pessoas em certas situações, mas você vê que não é uma pessoa que está prosperando, né? Quando ela pega um empréstimo. Então eu também fazia uma parte de mediação com outras empresas, né, que pudessem trazer para os nossos bancos, né? A questão das captações deles, né? Captassem para os nossos bancos os empréstimos. E depois eu trabalhei na Uniletra, que trabalha com o povo que tem o dinheiro e que está, de certa maneira, emprestando para o sistema. Muito mais interessante, né? Então eu vi os dois lados, né? E as loucuras que as pessoas fazem com o empréstimo. Eu vi até uma das últimas experiências lá, que não foi muito agradável. Uma pessoa pegou no empréstimo consignado R$600, né? E ela ia pagar R$12.000 por isso. E ela pegou feliz da vida, porque ela botou a mão nos R$600, entendeu? Então a gente às vezes fica cego por uma necessidade sem perceber. Pode parecer estranho isso que eu estou falando, né? Mas veja só, ela tinha um financiamento, faltavam 36 parcelas, e ela aumentou para 60, né? De 36 para 60 são 24 parcelas de R$500, que colocou no final do financiamento. Ela continuou pagando a mesma coisa, só que ela ia pagar 24 meses a mais, parcelas de R$500, ou seja, ela ia pagar R$12.000, e o banco deu para ela R$600. Então eu saí disso e fui trabalhar na Uniletra, que era então uma empresa que ajudava as pessoas que tinham até mais, que é o que eu pretendo contigo, né? Jogar nesse time aqui, né? De construir prosperidade. Essa é a nossa batida, tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, né? Desses que eu chamei de princípios norteadores. Gente, princípio é uma verdade atemporal, funciona para todo mundo, tá? Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso é um princípio. Se não é assim, não é princípio, tá bom? Então, o dízimo pessoal funciona para todo mundo. Não tem conversa, tá? A pessoa pode não conseguir praticar, mas funciona. Então, o dízimo significa 10%, tá? E os especialistas falam que você deve pagar primeiro a você, né? Pessoas que pagam dízimo na igreja, obviamente, né? É meu caso também, eu dou dízimo na igreja primeiro, tá bom? E depois eu pago para mim. Né? Então essa é a ideia, eu pago, inclusive é interessante, mesmo as pessoas que não são religiosas, os especialistas estão falando, né? Eles falam que você deve reservar 10% da sua prosperidade para ajudar os outros, que isso não dá dor de consciência. Olha só, um lado um pouquinho egoísta, mas no sentido de ajudar os outros. Então, sempre a questão de doar faz parte da prosperidade real, tá? Seja através de uma instituição, uma religião que vá usar esse recurso para abençoar outras pessoas, ou do jeito que você achar melhor, se você não for uma pessoa que paga dízimo. Mas a prosperidade real, dentro da minha visão, inclusive, é que quando você prospera, você ajuda os outros, né? E os grandes pensadores disso aí estão alinhados com isso. Você vai ver, inclusive, os grandes bilionários do mundo aí, que eles ajudam as pessoas, né? Diferente da ideia que entende que, inclusive, uma ideia perigosa, né? Uma crença perigosa que todo rico é egoísta, tá? Porque se você não quer ser egoísta, você não vai ser rico. O seu consciente faz a lógica, né? Então, cria uma crença limitadora. Tá bom? Então vamos lá, o que é o dízimo pessoal então? Você vai pagar para você. O que você faz quando você ganha teu dinheiro lá? Você dá para os outros, né? Você entrega para o supermercado, você entrega para a empresa de energia, de água, você só sai dando para os outros seu dinheiro. Né? Claro, por alguma coisa que eles te deram. Mas é assim que você faz. E para você? E aí? Não rola um pedacinho não? Um pedacinhozinho do que você ganhou? Isso é o dízimo pessoal. A ideia é que seja pelo menos 10%. É claro que às vezes a gente, quando começa numa prática dessa, se você tiver dívidas, estiver pagando dívidas, você não vai conseguir colocar 10%. Pode ser um valor menor. Mas mesmo uma pessoa que está com dívida, é um princípio, gente. Mesmo uma pessoa que está com dívida deve começar a guardar dinheiro, porque isso é uma nova forma de usar o dinheiro. Vamos dizer que você está pagando lá R$200 de dívida, está apertado com isso, você começa a guardar R$10 por mês. Entende? Que é um princípio, R$1, guarda alguma coisa, até você poder chegar nos 10%. Então, a ideia geral que eu vou passar aqui, inclusive, até eu lembro que tinha um especialista lá de finanças pessoais, né, que ele ensinava que você devia ter duas reservas, né? Uma reserva que ele chamava de curto prazo e uma reserva de longo prazo. Então, o dízimo pessoal, ele não pertence a você, é reserva de longo prazo. Ela pertence a você quando você se aposentar, né? Então você vai investir ali, você não vai mexer nesse dinheiro. Mas às vezes existem situações que você precisa de um aporte maior de capital.
Ele não falava como necessidade, é muito interessante isso, ele falava como investimento de curto prazo. Podem surgir oportunidades que você precisa de dinheiro rápido e você então investe em alguma coisa que você tenha mais liquidez, né? Que você possa ter acesso ao dinheiro mais fácil. E também, obviamente, eu lembro que uma vez eu estava dando uma orientação sobre essa e eu não entendia essas duas questões ainda, né? Estava lá em Belo Horizonte, morava lá. E um colaborador lá da empresa que eu estava dando treinamento, falei, vem cá, mas se meu filho passar mal, eu não posso pegar desses 10%? Né? E eu fiquei meio de saia justa ali, não tinha como resolver isso, né? Como é que faz? Vai deixar o menino não morrer, mas sei lá, porque você não vai mexer no dinheiro do seu futuro? Então, o que você faz? Você, na verdade, você faz duas reservas. Então, uma que você pode mexer e outra que você não pode. É claro, se o bicho degringolar lá, você mexe naquele trem lá. Mas a ideia geral é não. Né? É investimento de longo prazo. Aqui você investe quando já tiver suficiente em imóvel, em alguma coisa, entendeu? Mais parada, né? E aqui não, aqui você mexe em coisa que você pode acessar mais fácil. Mas a ideia principal para isso acontecer, para ter essas reservas, é você exercitar o princípio do dízimo pessoal. Você começar a pagar você, além de pagar os outros. E a ideia é chegar pelo menos a 10%, tá bom? 10% é o básico. Pode ser mais, mas você consegue 10%. Tem uma outra coisa que eu vou ensinar aqui no final, que 10% vai ser suficiente, tá bom? Porque a gente vai fazer uma estratégiazinha aí, se for possível para você, senão você aumenta mesmo em cima desse percentual para você poder ter uma reserva maior. Inclusive, se você já quer uma ideia mais ampla, é essa aqui, é 10%, se possível, né? Para investimento de longo prazo e 10% por curto prazo. Já faz 5%, 5%, mas se for 10% é melhor, né? 10% por longo prazo e 10% por curto prazo para qualquer oportunidade, né? Vamos pensar de forma positiva, oportunidade mais rápida, você ter o dinheiro à mão para poder lançar, né? Lançar a mão. Segundo, aprimoramento pessoal. Gente, essa ideia é básica. Você tem que aumentar a tua receita. Você aumenta a receita, aumentando o teu valor. Se você vale mais, se você, por exemplo, faz um curso de qualificação, se você faz uma graduação, se faz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, você está aumentando seu valor. E se você aumenta seu valor, quando você entrega mais, qual que é a ideia geral da questão do dinheiro? Tá? O dinheiro, onde é que ele está? Ele está no mercado. Você entrega alguma coisa para o mercado te dá dinheiro. Né? Você faz esse giro. Por exemplo, você entrega um produto e você recebe o dinheiro. Você entrega um serviço e você recebe dinheiro. E aí você faz isso aí girar. Quanto mais você tiver competência para entregar para o mercado, mais o mercado vai te dar. Certo? Então, o aprimoramento pessoal significa que o teu valor cresce e tua renda cresce. Tá? Inclusive, pode não ser numa área específica, mas na área específica de finanças. Você pode se tornar um especialista em finanças para que você possa investir o teu dinheiro de forma mais produtiva, que possa ter um retorno melhor. Mas você está crescendo. De qualquer maneira, é aprimoramento pessoal. Beleza? Segunda ideia. A terceira, administrar sabiamente. Não faz diferença quanto você ganha, entre aspas, né? Não faz diferença. A gestão que você faz do recurso é que faz a diferença, porque você fala assim, eu ganho R$1.000, não tem a menor chance, e o outro sujeito lá ganha 50 mil, a possibilidade dele é muito maior. Vou te dizer que você com R$1.000 de renda tem muito menos crédito no mercado do que o sujeito lá que ganha 50, né? E infelizmente, normalmente por causa dessa questão de não administrar com sabedoria, o caboclo que tem 50 tem milhões de dívida, porque tem crédito. Em vez dele usar aquele dinheiro, né? Usar uma parte, investir, às vezes, e é muito comum, usa mal o dinheiro. E aí não prospera por ter mais. Então, não é o quanto você tem. Claro que o quanto mais você tem, mais você pode guardar. Mas o fato de ter mais não quer dizer que você guarda mais, diretamente. Tá? Isso, inclusive, me lembra do Terry Eker, lá no livro que ele fala sobre a semente, o segredo da mente milionária, que a questão é o modelo de dinheiro, tá? Tem o modelo do sujeito que guarda e tem o modelo do sujeito que torra. E o que ganha 1.000, a capacidade dele de torrar é bem limitada. Agora, o que ganha 50 mil, com o exemplo bem grandão que eu dei, né? A capacidade de torrar dele é muito grande. Tá? Então, ele pode torrar, inclusive, por ter uma renda alta, um crédito maior, muito mais do que ele tem. E aí acaba se lascando muito mais. A dívida do cara que ganha mais, normalmente é maior da dívida do cara que ganha menos, né? Agora, o que é o ideal? É você ganhar muito com sabedoria, fazer a gestão sábia. E aí, o que é a gestão? Tem esse ciclo, né? Você tem o ganhar, tem o guardar, que é o dízimo pessoal,
tem o gastar, tem que gastar dinheiro, você tem que sobreviver, né? E tem o investir. Tá? Então você vai passar por isso aí, você vai ganhar cada vez mais, você vai guardar cada vez mais, você vai desfrutar das coisas boas que você quer desfrutar também, você vai gastar e você vai investir com cada vez mais competência. Esse é o ciclo da administração sábia. Beleza? Terceiro item abordado. E o ganho de margem, o último, né? Que significa, vamos dizer que você tenha uma renda principal lá, você tem um trabalho, por exemplo. E você, nesse trabalho, você tem uma renda e dessa sua renda você guarda 10%, por exemplo, né? 10% do que você ganha, você guarda. Vou dar o meu exemplo aqui, porque é mais fácil para mim até ilustrar, né? Por exemplo, eu sou um psicanalista, eu atendo pessoas no consultório. Então, o divã ali, a pessoa senta ali e a gente faz análise, tá? Essa é a minha renda principal, essa é a minha função principal. Mas eu tenho também muito prazer em estar aqui, né? Em fazer vídeos, em fazer cursos online. Isso para mim é o que a gente chama aqui, que é o quarto ponto, ganho de margem. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu sei fazer, né? Sei que vai me dizer aí, né, se eu estou sabendo fazer esse negócio. Né? E eu estou então ajudando as pessoas aqui de uma forma muito maior, eu consigo ajudar muito mais pessoas aqui na internet do que aqui no divã, um de cada vez. Né? Aqui várias pessoas assistem os vídeos, né? E eu gravo cursos e eu vendo esses cursos também. Então quando eu vendo um curso, aqui isso é um ganho de margem. Não é minha profissão principal, eu quero na verdade um dia reverter isso, né? Virar, estou começando mais com essa questão do marketing digital, mas eu quero ter isso aqui porque eu gosto muito de fazer isso. E vou continuar atendendo pessoas e tendo meu consultório, mas eu quero virar o trem. Mas por enquanto é assim, né? A renda principal está aqui como a psicanalista e o ganho de margem no mercado digital, nos cursos que eu falei. Você pode até comprar um curso, tá? Bom negócio. Curso para pais, curso para casais, show de bola. De finanças não tem ainda não. Mas aí o que acontece? A ideia que eu estou passando é que no ganho de margem você invista 100%. Então no seu ganho principal você reserva 10%, que é o primeiro princípio, dízimo pessoal, e quando você usa um hobby, uma competência que você tem para ganhar dinheiro na margem, isso chama ganho de margem, você vai investir 100% disso aí para a sua prosperidade. Ou seja, você vai engordar cada vez mais aquela reserva de longo prazo, tá bom? Então, inclusive, aqui já um outro autor, né, o Ter Haver, não é o Ter Haver, não. Agora, o Robert Kiyosaki, ele fala sobre o quadrante do fluxo de caixa, é muito interessante. Eu vou fazer um vídeo outro dia falando mais sobre isso, né? Com mais detalhes, mas ele fala muito interessante de você construir a coluna de ativos, né? Ele explica de uma forma muito interessante que passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Inclusive a ideia lá do pai rico, pai pobre, né? Vou contar brevemente, né? Dentro disso aqui, ele conta que ele tinha um pai que era um cara que ganhava muito, que tinha uma casa bonita, um carro bonito. Esse era o pai pobre. E o pai rico era o pai do Mike, né? Que tinha uma casa feia e um carro feio, mas tinha muito dinheiro. Esse era o pai rico, que sabia fazer essa administração financeira. E ele aprende com o pai do Mike a ser rico. Ele é não sei se bilionário, mas o cara é rico com força, tá? Até que ele negocia, ele se especializou na área de imóveis, ele negocia quadra, prédio, o negócio não é pequeno não. Né? Mas ele aprendeu com esse pai que tinha, por exemplo, um carro que dava pouco imposto. Olha só, é ativo. Ele precisava, ou não, né? Às vezes você tem um carro de luxo, deu até vontade de falar de psicanálise aqui, mas você tem um carro de luxo que só te dá despesa, você não precisa daquele carro. Você tem uma casa gigante, eu vejo muito os americanos, né? Compram uma casa, aí ganham um pouquinho mais, compram uma casa maior, continua só 2 lá, né? Naqueles trem cada vez maior. Então aquilo ali, isso é passivo. Uma casa cada vez maior te dá despesa. Estou dizendo que você não tem a casa do seu sonho, sei lá qual que é o teu sonho, mas a ideia é essa, que ativo bota dinheiro no bolso e o passivo tira. E aí ele ensina você a construir uma coluna de ativos. Por exemplo, um primeiro ativo é um dinheiro na poupança, é um ativo, dá uma mixaria, né? Mas é um ativo. Você começa, por exemplo, a investir na bolsa, ou investir em mercados... Porque você pode, por exemplo, ter imóveis para alugar sem ser seu. Tá? Tem investimento em imóveis, né? E aí um especialista aluga aqueles imóveis, você ganha o aluguel daquilo. Tudo isso aí tem que se especializar, tem que conhecer, tem que investir nesse aprimoramento pessoal na área financeira. Inclusive, o que os especialistas falam é que você deve usar 10% da sua renda para a sua educação financeira, para você aprender, se você quer realmente ser próspero, aprender sobre finanças, tá bom? Tá ficando longo o vídeo já, acho que já dei várias ideias. Então, sobre o que nós falamos? Primeiro, dízimo pessoal,
depois aprimoramento pessoal, depois administração sábia e depois ganho de margem. Então, esses princípios norteando a tua gestão financeira, a consequência é prosperidade, que pode vir mais rápido ou mais devagar, tá? Depende de como você consegue exercer essas competências, mas o fato de vir mais devagar não quer dizer que não vai vir, porque é um princípio. O princípio sempre funciona, tá bom? Um abraço, compartilha aí, nem falei isso, né? Tem que falar sempre isso, né? Curte esse negócio aí, dá joinha nesse trem, compartilha, né? Comenta com os amigos aí que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. O joinha se você gostou, né? Se está até aqui, você gostou, porque senão já tinha desistido antes, né? E vamos ajudar as pessoas a ter acesso às informações que são benéficas para você e para elas também, tá bom? Um abração, até o nosso próximo papo. Tchau!